Olá, estudantes do nono ano. Eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre o Mercosul. O que é o Mercosul, afinal? O objetivo da nossa aula: aprofundar os conhecimentos sobre o desenvolvimento do Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, e destacar sua importância no mercado mundial. Mas afinal de contas, você sabe como surgiu o Mercosul? E qual a sua importância na América do Sul e principalmente para o nosso país, para o Brasil? Como se desenvolveu esse projeto de integrar esses países? Como surgiu? Fundado em 1991, o Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, é a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação entre os países da região ao final da década de 1980. O Mercosul é o instrumento fundamental para a promoção da cooperação, do desenvolvimento, da paz e da estabilidade na América do Sul. Vale lembrar que um pouco antes do surgimento desse bloco, a América do Sul vivia uma triste realidade, onde governos militares instauraram legítimas ditaduras em todos os países, praticamente. Não todos, mas a maioria deles. No caso do Chile, foi horrível a ditadura que eles viveram, com paredões de fuzilamento. Na Argentina, pessoas eram arremessadas de helicóptero, pessoas desapareciam. No Brasil, infelizmente, não foi muito diferente. Pessoas desapareceram durante esse governo. E aí, no contexto ali do fim da Guerra Fria, os governos militares eles foram perdendo a força e os países eles precisavam se reaproximar. E tinha uma necessidade real de uma reaproximação desses estados. E assim surge aqui na América do Sul a ideia de fazer um bloco que integrasse esses países, que seria o Mercosul. Os membros fundadores do Mercosul são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de Assunção. A Venezuela aderiu ao Mercosul em 2012, mas está suspensa desde dezembro de 2016, por descumprimento do seu protocolo de adesão. Todos os demais países sul-americanos relacionam-se com o Mercosul na qualidade de estados associados. Então, mesmo os países que não fazem parte do bloco, eles acabam tendo uma proximidade com o Mercosul. Eles assistem ao Mercosul e é graças a essa proximidade que você, ou eu, brasileiros, podemos sair do país, ir, por exemplo, lá para Bolívia ou para o Peru, sem precisar ter um passaporte, portando apenas o documento de identidade brasileiro, que ele é aceito na América do Sul, praticamente como um todo, Na verdade, dos nossos vizinhos, nós teríamos problema para entrar na Venezuela atualmente, por algumas questões, e também na Guiana Francesa, que você precisa ter visto. Lembrando que Guiana Francesa é um território da França. Vamos para uma atividade. Com suas palavras, responda qual o contexto surgiu o Mercosul. Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta? O Mercosul surgiu na década de 1990, quando os países sul-americanos buscavam uma reaproximação e passavam por um processo de redemocratização após anos de economias fechadas. Bem, agora sobre uns dados geográficos sobre o Mercosul. Os membros fundadores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, abrangem aproximadamente 67% do território da América do Sul, lembrando que os dois maiores países fazem parte desse bloco, que é Brasil e Argentina. 11,9 milhões de quilômetros quadrados é equivalente a quase 3 vezes a área da União Europeia. 62,2% da população sul-americana, com 265,7 milhões de habitantes. Isso é 3,5% da população mundial e 69,2% do PIB da América do Sul em 2019. 2,38 trilhões de dólares, de um total de 3,43 trilhões, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional. Então, os países membros do Mercosul são responsáveis pela maior parte territorial, pela maior parte populacional e pela maior PIB da América do Sul. O início de tudo, o Tratado de Assunção, que aconteceu em 1991. Como ele foi? Assinado em 26 de março de 1991, o Tratado de Assunção, instrumento fundacional da Mercosul, estabeleceu um modelo de integração profunda que visa a formação de um mercado comum com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos, a adoção de uma política comercial comum e a harmonização de políticas setoriais. Essa daqui é a medalha comemorativa dos 30 anos de Mercosul. Algumas exceções, o que vai acontecer no nosso bloco a partir da fundação dele. Posteriormente, normas complementares criaram exceções para os setores do açúcar e produtos automotivos e estabeleceram mandatos para a negociação de regimes comuns, com o objetivo do último de adequá-los plenamente às regras da União Aduaneira do Mercosul. Vale lembrar que para ser uma união aduaneira, todas as mercadorias precisavam passar pelos mesmos acordos. Mas não seria interessante para o Brasil, por exemplo, que é um grande produtor de açúcar, se nós tivéssemos esses acordos aduaneiros na produção desse produto. E como funciona, então, a tarifa externa comum? O que é a tal da TEC? Prevista no Tratado de Assunção, mas efetivamente criada por norma complementar, a tarifa externa comum, TEC, do bloco está organizada de forma geral em 11 níveis tarifários, cujas alíquotas variam de 0 a 20%, obedecendo ao princípio geral da escalada tarifária. Insumos têm alíquotas mais baixas, e produtos com maior grau de elaboração, alíquotas maiores. Então, quanto maior é o processo de manufatura, mais alíquotas entram, encarecendo o preço do produto. Protocolo de Ouro Preto de 1994. O Protocolo de Ouro Preto, assinado em 94, estabeleceu a estrutura institucional básica e conferiu a personalidade jurídica de direito internacional ao Mercosul. Aqui tem o símbolo, a foto ali de ouro preto, e que foi usada como símbolo do protocolo. Vamos para mais uma atividade. Analisando o que estudamos até aqui, explique como funciona a tarifa externa comum do Mercosul. Agora é com você.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta? A tarifa externa comum, ou TEC, do bloco está organizada de forma geral em 11 níveis tarifários, cujas alíquotas variam de 0 a 20%, obedecendo ao princípio geral da escalada tarifária. Insumos têm alíquotas mais baixas e produtos com maior grau de elaboração de alíquotas maiores. Os 3 órgãos decisórios do Mercosul são o Conselho do Mercado Comum, o CMC, o órgão superior ao qual incumbe a condução política do processo de integração, o Grupo do Mercado Comum, a GMC, o órgão executivo e, por fim, a Comissão de Comércio do Mercosul, a CCM, órgão técnico que vela pela aplicação dos instrumentos da política comercial comum. Percebam que, para que um bloco funcione, ele precisa desenvolver instituições. E é justamente essas instituições que nós acabamos de falar. Sem elas, como estabelecer as regras? Eu não posso simplesmente reunir o presidente dos países que pertencem ao bloco e fazer eles reunirem ali e debater como vai acontecer essa integração. Eu preciso efetivamente de estudos avançados entre membros dos 4 países para que nenhum país saia prejudicado nessas relações. Bem, competência e organização. A agenda política do Mercosul abrange atualmente um amplo espectro de políticas governamentais tratadas por suas diversas instâncias, que incluem reuniões de ministros, reuniões especializadas, foros e grupos de trabalho. Toda vez que algo vai ser debatido, o bloco ele tenta se organizar para tentar achar as melhores soluções. Por exemplo, no mundo atual, nós vivemos uma crise do petróleo, alavancada por conta da situação no leste europeu. Para os países membros do bloco, é importante que eles se reúnam para debater como o petróleo deve ser vendido entre os 4 países nos próximos anos, talvez por conta do que nós estamos vivendo, e evitar que a população simplesmente seja muito prejudicada. O Parlasul. O que é o Parlasul? Um desenvolvimento importante na institucionalidade política do bloco advento do Parlamento do Mercosul, ou Parlasul, que iniciou suas atividades em 2007, na cidade de Montevidéu, onde encontra sua sede. Então, a sede do Parlasul fica lá em Montevidéu. Quais são as funções desse parlamento? Como esse parlamento se comporta? Vamos ver aqui. Para cumprir sua função de representação dos povos do Mercosul, o órgão pode emitir recomendações aos órgãos decisórios do bloco e declarações nas quais se manifesta sobre quaisquer assunto de interesse público. As recomendações e declarações são não vinculantes. Reúne-se em sessões ordinárias ao menos uma vez por mês, nas quais cada parlamentar tem direito de voz e voto. Então, o parlamentar que representa cada um dos 4 países tem o mesmo direito quando acontecem essas assembleias no Parlasul. E a riqueza do bloco? Nós sabemos que o Mercosul é um dos blocos econômicos mais importantes do mundo, o mais importante da América do Sul, mas afinal, quando nós falamos em riqueza, como elas estão distribuídas, A gente pode ver aqui nessa tabela o PIB anual de cada um dos países membros. Nós vemos que o Brasil tem, obviamente, o maior dos PIBs. Muito disso acontece pelo fato do nosso país ser o mais industrializado, não só do bloco, mas de toda a América do Sul. Nós vemos ali também que o país é o com a maior população e também é o país, ali entra, na verdade, um problema, Quando nós falamos em percentual de riquezas, o Brasil é o mais rico. Mas quando nós falamos na distribuição dessas riquezas, o Brasil é um país, infelizmente, muito desigual. E nós vemos que na Argentina e no Uruguai, o PIB per capita ele é maior do que o PIB per capita brasileiro. Muito se dá pela quantidade da população mesmo. É mais fácil distribuir as riquezas quando a população é menor. E é lógico que o PIB per capita ele não reflete necessariamente a realidade do país. Uma vez que
ele é só um cálculo que envolve o PIB bruto, né, o total, o montante total de dinheiro que tem no país, e divide pela população total do país. Agora, quando nós falamos do índice de Gini, esse coeficiente, de fato, ele analisa as diferenças entre as pessoas mais pobres e mais ricas do país e entrega um resultado mais crível para nós sabermos como está a situação real daquele país. Nós sabemos que na América Latina como um todo, infelizmente, a desigualdade social é uma realidade. Bem, atração de investimentos. O Mercosul é o principal receptor de investimentos estrangeiros na região. Segundo os últimos dados disponíveis na UNCTAD, o Mercosul recebeu, em 2019, 45,3% dos investimentos estrangeiros diretos na América Latina e o Caribe e 67,3% dos investimentos estrangeiros diretos da América do Sul. Então, quando nós falamos de toda a América Latina, ainda assim o Mercosul é o que mais atrai investimentos externos. Vale lembrar que o Brasil, que é o principal país do Mercosul, ele faz parte de uma espécie de grupo econômico com outras grandes potências emergentes, que seria o BRICS, que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os BRICS não são um bloco econômico, mas trazem uma certa proximidade entre esses países, fazendo com que a China use o Brasil para atrair investimentos para a América Latina, né? Para a América do Sul principalmente, né? Através do nosso país, fazendo com que o Mercosul, querendo ou não, saia ganhando com isso. O Mercosul na atualidade. O Mercosul tem passado nos últimos anos por um processo de modernização, caracterizado pelo maior dinamismo da negociação de acordos comerciais com terceiros e pelo revigoramento da vertente econômica comercial do bloco. Busca-se resgatar a vocação original do Mercosul para a abertura da integração com o mundo. Vale lembrar que, apesar de Mercosul se chamar Mercado Comum do Sul, ele ainda não atingiu esse status. Ele ainda é uma união aduaneira. E é por conta disso que é importante se falar nessa modernização. Nós precisamos dar passos novos na integração desses países. Aqui tem uma matéria do jornal Carta Capital. Acordo Mercosul-União Europeia. Por onde anda, né? Como aconteceu esse acordo? Vamos ler aqui. Desde o anúncio da conclusão das negociações no pilar comercial do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia, em junho de 2019, profundos debates vêm sendo realizados com ativa participação de grupos da sociedade civil, os quais estiveram excluídos da fase de negociação, que se estendeu por 20 anos. Né? Por 20 anos, então, União Europeia e Mercosul tentavam uma aproximação e só foi começar efetivamente em 2019. Vamos para mais uma atividade? Com base no que vimos até aqui, escreva com as suas palavras quais as funções do Parlamento do Bloco Mercosul. Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como ficou a resposta dessa atividade? A principal função do Parlamento do Bloco é trazer representatividade dos países membros do Mercosul. Além disso, o Parlamento pode emitir recomendações aos órgãos decisórios do Bloco e declarações nas quais se manifesta sobre quaisquer assunto de interesse público. Nessa aula, nós aprendemos um pouco mais sobre o Mercosul, o nosso bloco econômico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.